Os urocordados são representados pelas assídeas e salpas. Quando adulto, esses animais pouco se parecem com os cordados. São animais marinhos, sésseis que podem viver isolados ou em colônias. Quanto às características gerais do subfilo Urocordata, eles detêm como principal característica a túnica, né, que a gente vai observar mais a sua anatomia quando a gente for falar da parte anatômica desses seres, né? Mas essa característica é tão marcante nesses organismos, que eles são também conhecidos como tunicados. Tá? Eles podem ser animais sésseis ou pelágicos, ou seja, eles podem estar tanto sendo encontrados ali no fundo do mar, fixados em substratos, ou pelágicos, que eles vão estar ali nas colunas d'água, nadando normal, livres. Tá? Eles podem também ser encontrados em colônia, vivendo em colônia, ou sozinhos, né? São coloniais ou solitários, e vão deter uma notocorda na fase larval. Porém, há uma exceção, que é a classe lavácea, que está bem representada aqui pelo animal Ocopeura dioica, em que, apesar da imagem ser preta e branca, a gente pode observar na parte da cauda, né, uma leve parte esbranquiçada, que seria basicamente a notocorda nessa região de sustentação desses organismos. Todos os animais urocordados, eles são filtradores. Uma das características exclusivas do subfilo urocordato é a presença de uma túnica, que é um revestimento corporal espesso que reveste todo o corpo do animal. Por isso, esses organismos são conhecidos por tunicatos. Essa túnica ela é secretada pela epiderme desses indivíduos, que é composta por carboidrato tunicina, um polissacarídeo semelhante à celulose, bastante resistente. Essa túnica, uma vez formada, ela não será modificada ou perdida. Esse revestimento, essa túnica, ela fará parte de toda a vida desse animal. Outra característica exclusiva, muito importante mencionar, é a presença da notocorda apenas na região caudal da fase larval assídia e ausente na fase adulta. Assim também, o tubo nervoso ele é apenas presente na fase larval e também ausente na fase adulta. Outra característica importante é que esses animais eles são exclusivamente filtradores, possuindo dois sifões, um inalante oral, que se localiza na boca, e outro exalante atrial, responsável pela saída da água. Ou seja, esses sifões têm como função evitar que a água ela misture o alimento dos resíduos desses animais. Esses animais vão possuir uma túnica, que vai ser um tecido formado por celulose, que vai recobrir todo o seu corpo. Também vão possuir a notocorda, as fendas faríngicas, a cauda pós-anal e o cordão nervoso dorsal, durante sua fase larval. Depois que esse animal passar pelo processo de metamorfose para a vida adulta, a única estrutura que vai permanecer vai ser as fendas faríngicas. A notocorda, juntamente com a cauda pós-anal, vai desaparecer e o cordão nervoso dorsal vai se reduzir e formar um gânglio. Esses animais vão possuir duas aberturas que o conectam com o meio externo. Um na porção anterior, que vai ser o sifão oral ou inalante, que é por onde a água vai entrar dentro do corpo do animal, e outro na porção dorsal, que vai ser o sifão atrial ou exalante, que é por onde a água sai. As formas e altura corporais desses animais vão ser bastante diversas. O sistema digestivo desses animais é formado pelos sifões inalante e exalante, estômago, esôfago, faringe e o ânus. Bom, a água vai entrar pelo sifão inalante juntamente com as partículas alimentares que estão em suspensão nela. Quando chegarem na faringe, vão ficar presas no muco que está ali presente e que foi produzida pelas células do endostélio. Nisso, essas partículas que ficaram grudadas nesse muco vão ser transportadas para o esôfago mediante o movimento dos cílios que possui a faringe. Depois de chegarem no esôfago, vão ser deslocadas para o estômago, onde nós vamos ter a absorção dos nutrientes. E os restos dos dejetos que não são aproveitados pelo animal
vão ser descartados pelo ânus, que vai ficar localizado perto do sifão exalante. O sistema circulatório é composto por um coração, 2 grandes vasos e vasos menores que vão se conectar com os órgãos e assim conseguir levar o sangue para todo o corpo do animal. Algo muito interessante do sistema circulatório desses animais vai ser a regressão circular. Então, por um momento, eles começam a bombear o sangue para uma direção do corpo. Depois de alguns minutos, eles vão mudar a direção desse sangue e começa a bombear todo o sangue para outra região do animal. E por último, temos o sistema nervoso, que é formado por o nervo ganglionar, o conjunto de nervos que está localizado na parte dorsal da faringe e uma glândula subneural conectada com a faringe. O aumento explosivo de populações de foliáceos vão ocorrer, por exemplo, quando a fluorescência do fitoplâncton aparecerem. Os gêneros Doliolum e Salpa são as formas mais comuns de reproduções por alternância de geração sexuada e assexuada, acontecendo nas salpas e nos doliolídeos, de forma mais incomum entre os animais, mesmo que ocorram adaptações paralelas em sifonóforos do filo quinidário. A reprodução dos zooides é assexuada por brotamento, que produz um estolho na região cardíaca, que vai ser curto nos doliolídeos e longos nas salpas. Os brotos que vão surgir a partir desses estolhos têm a origem de colônias blastozoides em ambos. Nos doliolídeos, os brotos rudimentares vão migrar dos estolhos por meio do corpo de zooide e vão se incrustar em um longo e delgado apêndice dorsal chamado esporão, que se arrasta atrás do ozoide enfermeiro. Os brotos se prendem ao esporão e se diferenciam em um dos 3 oides, cada um de tipos diferentes. Os brotos dos trofozoides vão se diferenciar em gonozoides, membros de reprodução sexuada da colônia. Quando esses estão completamente desenvolvidos, os forozoides e os seus gonozoides vão se desprender da colônia e viver de forma independente. De início, a fertilização e desenvolvimento dos gonozoides ocorre internamente e é liberada no plâncton lava única, denominada girino. A partir de cada gonozoide, essa lava vai passar pela metamorfose e vai dar origem ao ozoide e o ciclo vai se completar. Nos salpitas, os ozoides vão produzir estolhos de salpas longos de vários metros, que vão se arrastar ventralmente a partir do corpo. No interior do estolho, os blatozoides vão se diferenciar em grupos separados entre si, em torno da extensão do estolho, por meio dos pontos de distribuição. Os grupos de blastozoides vão se soltar dos estolhos e, nesses pontos de distribuição, assumir uma existência independente como agregados do membro de reprodução sexuada. Dentro dos blastozoides vai ocorrer a reprodução sexuada. O desenvolvimento vai ocorrer diretamente dentro de uma bolsa especial, ligada intimamente com o sangue do progenitor. Dentro do progenitor enfermeiro, o juvenil vai crescer e tomar todo o corpo do progenitor e ocupar todo o espaço antes que ele faça o descarte da casca, onde vai se tornar um ozoide independente. Os únicos urocordados que vão apresentar uma reprodução sexuada com a fecundação externa são os laváceos. Na imagem A, temos o ozoide da ciclosalpa arrastando seu estolho de brotos em diferenciação e blastozoides.
Na imagem B, já temos um único óvulo em que a fertilização ocorre internamente e tem o seu desenvolvimento em um saco incubatório especial, como vemos aí na imagem. Na imagem C, logo depois sai um ozoide jovem e o ciclo de vida se completa. Bom, não existem tantos estudos a respeito da ecologia das classes Thaliaceae e Appendiculare, sendo o principal representante dos orocordados a classe Acidiaceae, sendo estes representando 95% dos animais orocordados. De maneira geral, os urocordários são mais incidentes em águas túrbidas, ou seja, em habitats eutróficos, porque a gente sabe que quanto mais cristalina a água, que a gente consegue ver lá o substrato, né, mais pobre essa água é em matéria orgânica. E a gente sabe que esses animais são filtradores, né, alguns césseis que não vão estar ali, por exemplo, podendo ir atrás do seu alimento. Então, esses animais lá na sua fase larval vai escolher um habitat que tem essas águas túrbidas ricas em matéria orgânica para que eles possam obter seus nutrientes. Por outro lado, quando há incidência de luz em matéria orgânica em suspensão, vai ocorrer o aparecimento e desenvolvimento de macroalgas. Dessa forma, os tunicados eles vão evitar esses locais, né, de grande incidência de luz, evitando também assim a competição por recursos e espaço com as macroalgas, sendo possível encontrar esses tunicados em zonas mais ensombradas, né, ou seja, que não há tanta incidência de luz, como nas marinas, por exemplo, nas fendas, nas grutas. Com isso, surge assim um pensamento, né, entre diversos autores e pesquisadores de que existem algumas espécies de organismos de urocordados que sejam pouco tolerantes à radiação ultravioleta. Como a gente pode observar nesse gráfico de experiência de Berghan e Heitzel, em que eles basicamente observaram uma população de urocordados em relação à sua exposição à luz solar, né? No eixo Y desse gráfico, a gente pode observar a taxa de sobrevivência e no eixo X, a gente pode observar a quantidade de dias observados pelos pesquisadores. Na linha preta, está representado, por exemplo, a população quando não há uma incidência de luz, né? E a taxa de sobrevivência dessa população, quando não há incidência de luz, é de 100%. Quando há incidência de luz solar, mas não tem a presença de raios ultravioleta, representado pela linha amarela, a gente pode observar que tem um declínio, né? Mas não chega a ser letal à população. Mas quando há incidência de luz solar mais os raios ultravioleta, representado pela linha roxa, a gente observa um rápido declínio, né, dessa população, até que no quarto dia a gente observa que essa população sucumbiu, né, com taxa de sobrevivência de 0%, causando 100% da morte dessa população. E vai existir ainda espécies de urocordados que eles são capazes de ter resistência e tolerância à poluição. Esses vão ser capazes de colonizar áreas, por exemplo, de bastante perturbação e muito estresse ambiental.